onde o destino começou. No coração de Seul, em uma tarde dourada de outono, as folhas dançavam como memórias antigas pelas ruas estreitas de Sancheongdong. O vento soprava com suavidade, trazendo o aroma distante do café recém-passado e o eco das conversas que se perdiam entre vitrines e lanternas de papel. Foi nesse cenário sereno e efêmero que dois nomes, muito conhecidos pelo público, se encontraram mais uma vez, não diante das câmeras, mas diante do destino. Dong-wook e Lim Soo-jung, duas almas acostumadas ao brilho da tela e ao silêncio dos bastidores, haviam se cruzado em tantos roteiros, mas nunca imaginaram que o mais bonito deles seria o que o tempo escreveria, lentamente, entre os dois. A notícia que agora comovia os fãs, Lee Dong-wook e Lim Soo-jung finalmente tornaram pública a relação deles após 6 anos de amizade, parecia o epílogo de uma história longa, quase secreta, que começou de forma despretensiosa, num estúdio de ensaio em Gangnam, em 2018. O lugar era simples, cheio de folhas de roteiro empilhadas, com o som monótono da chuva batendo nas janelas. Ele estava concentrado, lendo as falas em voz baixa, e ela, de cabelos presos, observava com atenção o modo como ele transformava palavras em emoção. Não houve nenhum gesto marcante, nenhum diálogo dramático, apenas aquele instante silencioso em que o tempo parece suspender o ar, e duas presenças se reconhecem sem precisar de apresentações. Desde então, mantiveram contato. Mensagens breves, trocas de ideias sobre arte, cinema, livros. Ela, introspectiva e calma, ele, riso contido e olhar atento. O público via em cada um deles um símbolo de elegância discreta. Raramente os via juntos. Ainda assim, em meio aos compromissos, eles se encontravam para cafés rápidos, caminhadas curtas à beira do rio Han, ou jantares tranquilos em pequenos restaurantes escondidos entre as vielas de Itaewon. Aos olhos do mundo, eram apenas amigos. Mas havia, entre eles, algo diferente, uma sintonia silenciosa, quase invisível, que não precisava ser dita para ser sentida. O tempo passou como um filme rodado em câmera lenta. 6 anos de amizade se transformaram em um enredo de gestos simples e de cumplicidades não declaradas. Quando um projeto terminava, o outro enviava flores. Quando um passava por momentos difíceis, o outro sabia, mesmo sem perguntar. Era uma amizade que desafiava a distância e o barulho do mundo. Em cada reencontro, havia risadas tímidas, olhares demorados, e um tipo de paz que só se encontra quando se está diante de alguém que conhece todas as suas versões. Os fãs começaram a notar. Algumas fotos surgiram, os dois em Jeju, caminhando sob as cerejeiras em flor, os dois assistindo discretamente à mesma peça de teatro em Daejeon. As especulações cresceram, mas nenhuma confirmação veio. Lee Dong-wook, com seu habitual ar reservado, respondia com um sorriso leve. Lim Soo-jung, com sua delicadeza característica, desviava o assunto. Pareciam proteger algo que ainda estava em construção, um sentimento que não cabia nas manchetes, que não queria ser traduzido em palavras. A verdade é que, enquanto o tempo passava, eles se tornavam parte da rotina um do outro. O som da voz dele no telefone era um refúgio para os dias longos. O jeito como ela ouvia, com paciência, um silêncio que acolhe, era o que o fazia esquecer a solidão das madrugadas. Às vezes, bastava um café compartilhado em silêncio para que o mundo parecesse menos pesado. Em outras, um simples "você está bem?", dito por mensagem era suficiente para preencher o espaço vazio entre gravações e voos. Em 2021, durante uma filmagem em Busan, Lim Soo-jung fez uma visita inesperada ao set. Dizem que ele sorriu de um jeito diferente naquele dia. E talvez tenha sido ali, entre câmeras, figurinos e o barulho do mar ao longe. Ambos perceberam o que já sabiam, mas ainda não haviam nomeado. Havia algo maior que a amizade, uma ternura antiga, uma promessa muda, algo que o tempo amadurecia com paciência. No entanto, ambos sabiam o peso da exposição. Viveram muito tempo sob luzes intensas, sob olhares que interpretam, julgam e distorcem. Por isso, escolheram o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da proteção. Continuaram amigos,
Continuaram próximos, e deixaram o amor crescer do jeito que cresce uma flor no inverno, escondida, resistente, à espera da estação certa para florescer. Ruas de Seul foram testemunhas. Nos cafés de Sancheong-dong, entre o aroma de chá verde e a brisa fria das manhãs, eles riam baixinho, trocavam olhares cúmplices, e seguiam cada um seu caminho, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Quando o coração decide por alguém, o corpo todo começa a se comportar de outro modo, o olhar demora mais, o sorriso vem fácil. O tempo passa devagar. Os amigos mais próximos notaram. Eles sempre tiveram algo especial, disse um deles, em tom de quem sabe e respeita. Talvez por isso ninguém se surpreendeu quando, anos depois, o amor se tornou público. Era como se o destino apenas estivesse esperando o momento certo. O outono de 2024 parecia ter guardado essa revelação. As folhas douradas voltaram a cair. Com elas veio a notícia que fez os corações dos fãs suspirarem. Eles, que durante tanto tempo haviam construído uma ponte de confiança e ternura, finalmente decidiram atravessá-la. Não houve comunicado oficial, nem conferência de imprensa. Apenas uma imagem, os dois caminhando lado a lado à beira do rio Han, mãos dadas, rindo sob o vento frio. Naquele instante, Seul parou por um segundo. A cidade que tantas vezes serviu de cenário para amores fictícios agora abrigava um amor real, discreto, maduro. O tipo de amor que nasce quando a pressa já foi embora. O que resta é a certeza calma de estar no lugar certo, com a pessoa certa. E assim, a história que começou em um estúdio silencioso de Gangnam ganhou sua primeira confissão pública nas ruas que sempre os acolheram. A amizade se transformou em amor, mas sem perder a doçura que a fez existir. E entre o passado e o presente, é apenas um fio invisível, tecendo cada lembrança, cada sorriso, cada silêncio compartilhado. Porque, às vezes, o destino não chega com estrondo, ele chega com passos leves, um olhar calmo e um sorriso que já conhecemos de outros invernos. Era uma tarde suave de primavera em Sancheong-dong. O bairro, com suas vielas de pedra e cafés escondidos atrás de muros cobertos de eira, parecia suspenso entre o tempo e o silêncio. As geiras já começavam a florescer, pintando o céu de rosa pálido, e o vento trazia o perfume doce das pétalas recém-abertas. Ali, no canto de um café pequeno chamado Dalbit, Lee Dong-wook e Lin So-jung se sentaram lado a lado, sem pressa, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado para permitir que aquele momento existisse. Ninguém poderia dizer que foi planejado. Eles não estavam tentando esconder, tampouco anunciar. Apenas estavam, entre duas xícaras de café e risadas baixas, as mãos se encontraram naturalmente sobre a mesa, um gesto simples, despretensioso, mas que carregava o peso de 6 anos de espera silenciosa. E foi nesse instante, capturado por um olhar atento de alguém na rua, que o amor deles se tornou público. As imagens se espalharam em minutos. As redes sociais, sempre famintas por histórias, transformaram aquele gesto em notícia. Mas, ao contrário das tempestades que normalmente seguem revelações assim, o que se espalhou foi um sentimento de ternura. Eles merecem, diziam os comentários. Uma história de drama romântico. E talvez fosse mesmo um drama sem roteiro, dirigido apenas pelo tempo, o destino como roteirista e a paciência como protagonista. No dia seguinte, ambos apareceram brevemente em público. Nenhum deles negou. Lee Dong-wook, olhar tranquilo que o público tão bem conhece, limitou-se a dizer: há coisas que florescem no tempo certo. Lin So-jung, serena, apenas sorriu e completou: e quando florescem, você percebe que esperou a vida inteira por isso. Foram palavras simples, mas suficientes para aquecer corações e silenciar dúvidas. Nos bastidores, amigos próximos confirmavam o que todos já intuíram, que o amor deles não nasceu de um impulso, mas da convivência. Admiração mútua, da tranquilidade de quem já se conhece há muito tempo. Eles se tornaram um para o outro o lugar onde o cansaço não chega, disse uma amiga. Nenhum dos dois precisava ser mais nada além de si mesmo. A vida de ambos seguiu quase igual. Filmagens, entrevistas, projetos, compromissos.
Havia uma leveza nova nos gestos, uma luz discreta nos sorrisos. Quando estavam juntos, pareciam conversar mais com os olhos do que com palavras. Ele ainda a esperava no carro depois das gravações, ela ainda lhe enviava livros, bilhetes curtos, pequenos presentes que só quem observa com carinho saberia escolher. Em uma tarde de maio, eles foram vistos caminhando pela margem do rio. O sol se despedia lentamente, e o reflexo da água dourava o ar em volta. Eles falavam pouco, mas cada passo dizia o que as palavras não conseguiam. Foi ali, entre o brilho da água e o som distante da cidade, que Dong-wook segurou a mão dela com a firmeza tranquila de quem não teme mais o tempo. O amor deles não era espetacular, nem feito de grandes gestos. Era o amor que se constrói na rotina, na partilha dos silêncios, nas mensagens enviadas tarde da noite, nos cafés tomados sem pressa. Um amor maduro, que não precisa provar nada. O tipo de amor que reconhece o outro como abrigo, e não como fuga. Quando perguntado sobre o que mais admirava em Lin Soo-jung, Dong-wook respondeu sem hesitar: ela me escuta até quando não digo nada. E ela, ao ser questionada sobre ele, disse apenas: com ele, o tempo não pesa. Eram respostas que soavam como poesia, ou talvez fossem apenas verdades simples ditas por quem aprendeu a valorizar o essencial. À medida que o verão se aproximava, eles começaram a viajar com mais frequência. Foram vistos discretamente em Jeonju, visitando templos antigos, e depois em Jeju, o refúgio favorito dos dois. Lá, entre o azul intenso do mar e os campos de canola amarelos, encontraram um tipo de paz que nenhuma cidade poderia oferecer. Na praia de Andeok, ao entardecer, o vento soprava suave, e o céu se tingia de tons que iam do dourado ao lilás. Eles caminhavam descalços pela areia úmida, o som das ondas misturava-se ao riso leve que escapava entre eles. Não havia câmeras, não havia testemunhas, apenas o som do mar e dois corações que finalmente se permitiam descansar. Lin Soo-jung parou por um instante e olhou o horizonte. Você acha que o amor tem hora certa para acontecer? Perguntou, a voz quase perdida no vento. Ele olhou para ela, demoradamente, e respondeu: acho que o amor acontece quando a gente está pronto para não fugir. Ela sorriu, e naquele sorriso havia tudo o que o tempo não conseguiu roubar: a delicadeza, a calma, e a certeza de que, enfim, estavam onde deveriam estar. Jeju, naquele dia, parecia cúmplice. As ondas batiam ritmadas. O sol se despedia devagar, como se quisesse estender o instante. O amor deles, tão silencioso e contido por anos, agora respirava livre, sem precisar de promessas ou declarações. Era amor em sua forma mais pura, o que se constrói devagar, o que não teme o passar das estações. O público, acostumado a histórias passageiras e romances efêmeros, parecia grato por testemunhar algo diferente. Os comentários nas redes sociais falavam de esperança, de paciência, de reencontros. Talvez o amor verdadeiro seja isso, esperar o tempo certo, escreveu uma fã. E era verdade. O amor deles era um lembrete de que algumas histórias precisam ser vividas em silêncio antes de serem ditas em voz alta. Na última noite em Jeju, eles se sentaram em uma pequena cabana à beira-mar, ouvindo música antiga e observando as estrelas. Nenhum dos dois falou sobre o futuro. Não precisavam. O presente já era suficiente. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, e ele fechou os olhos, sentindo o cheiro do sal e da pele dela. O tempo parou mais uma vez, como se o universo quisesse guardar aquele instante em segredo. Quando deixaram a ilha, dias depois, jornais ainda falavam sobre o casal, mas eles pareciam alheios a tudo isso. No aeroporto, caminharam juntos, discretos, como sempre. E ainda assim, havia algo diferente, uma serenidade compartilhada. Uma confiança que não precisa de palavras. O tipo de amor que não exige palco, porque se basta na própria verdade. O tempo os uniu primeiro como amigos, depois como cúmplices, finalmente como amantes. E agora, enquanto o mundo seguia seu ritmo apressado, eles seguiam o deles, mais lento, mais leve, mais verdadeiro. O amor,
não tem pressa. Ele apenas espera um momento em que dois corações aprendem a caminhar no mesmo compasso. E talvez seja isso o que torna a história de Lee Dong-wook e Lee So-jun tão comovente. Não é sobre paixão fulminante, sobre destino escrito nas estrelas. É sobre dois seres humanos que aprenderam a enxergar um ao outro além dos papéis, além das máscaras, além da fama. Sobre o encontro entre dois silêncios que, juntos, aprenderam a falar. No fim, quando o sol se pôs sobre Jeju e o mar reflete a luz do entardecer, há algo de eterno naquele cenário. Porque o amor deles, nascido da amizade, moldado pelo tempo e revelado na hora certa, não é apenas uma história de celebridades. É uma lembrança viva de que o amor verdadeiro pode esperar, crescer e florescer quando ninguém mais acredita. Sim, enquanto o vento brinca com o cabelo dela e ele a observa com o mesmo olhar calmo de sempre, o mundo parece sussurrar. No fim, o amor chega. Sempre chega, mesmo que demore 6 anos.